horas e 51 minutos e 31 graus a temperatura. E eu quero lembrar que o programa Contraponto é um oferecimento da Destro. A Destro atua no mercado alimentício e de construção há mais de 50 anos, distribuindo confiança a seus clientes. No segmento de construção, a Destro tem piso esmaltado Viva 43 por 43 extra, R$ 8,90 o metro. Porcelanato Buschinelli, 60 por 60, R$ 19,90 o metro. Porcelanato Insepa polido, 60 por 60, R$ 56,90 o metro. Conjunto sanitário Herve com caixa acoplada, R$ 172,90 a unidade. A Destro fica na rua, né, José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, lá na Vila Portes. E a Destro Macro Atacado, distribuindo confiança, você já conhece. E 11 horas e 52, está na linha comigo, Olávio Batista, o nosso companheiro aqui do Canto Pampiano, porque tem um evento no CTG Charrua, é isso, Olávio? Bom dia para você. Bom dia, Dante, bom dia a todos aí da mesa. Bom dia, nossos ouvintes, e parabéns para o Ayrton José, né? Hoje é aniversário do Ayrton José. É verdade. Não, vamos falar ao vivo onde é que vai ser a festa, depois ele conta para nós, né, Dante? Então, olha, não estou sabendo também, viu? É bem segredo. Nem ele sabe. Mas tá bom, muita felicidade para ele. Dante, na verdade, no CTG Charrua tem sim, no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, vai ter uma festa do trabalhador com missa campal, com costelão, fogo de chão e depois danças folclóricas e música a tarde inteira, isso no dia 1º de maio. Mas hoje eu liguei para falar de um evento que vai ter nesse final de semana, com o pessoal nosso do CTG também, mas é do Grupo de Arte e Cultura Encontro das Águas. E esse evento vai ser a partir de amanhã, lá no Recanto Gaúcho, ali quem vai para o aeroporto, né? Todo mundo conhece ali a família do Recanto Gaúcho. Sim. E amanhã, quinta-feira, o evento na verdade começa amanhã e vai até domingo. É um festival de música nativa, música gauchesca, a exemplo do que acontece entre tantos festivais que tem no sul do Brasil, como a barranca lá de São Borja, como o Festival de Uruguaiana, né, Califórnia, enfim, todos esses festivais. Mas esse que nós estamos indo agora para a 14ª edição desse ano, ele acontece a partir de amanhã. E eu queria fazer um convite a toda a nossa sociedade iguaçuense e Tríplice Fronteira exatamente para amanhã, quinta-feira, que é ingresso franco, entrada franca, com várias apresentações musicais aí de artistas locais e também artistas do sul do Brasil que vêm para cá para participar do festival. Começa amanhã no CTG, é isso, Olávio? Não, no Recanto Gaúcho. Todos os dias lá no Recanto? Todos os dias lá no Recanto, tá. Dante. Só destacar assim, amanhã aberto ao público, sem cobrança de ingresso e sem necessidade de convite especial. Okay. Já na sexta e sábado, daí sim, daí é somente aqueles que receberam o convite. Daí é um festival fechado de música, são tudo músicas inéditas, é um laboratório de novas músicas, na verdade, que acontece por lá, né? Muito bem, um grande evento, né? Bonito. E no domingo, exatamente, aí no domingo de novo volta a ser normal, o almoço lá no Recanto, daí já é o almoço normal do Recanto Gaúcho. Então eu queria fazer esse convite especial para amanhã, feriado, 21 de abril, à noite, a partir das 21 horas, vai ter o evento, os shows com os artistas, e aí esse não tem custo nenhum. Aí aqueles que quiserem comer um arroz carreteiro, vai ter uma janta lá com custo mínimo, aí parece que é R$10 o custo daí. Mas isso é opcional, não tem cobrança de ingressos. Beleza, então, Olávio. Beleza, então fica o convite a todos e aguardamos amanhã à noite lá, toda a família iguaçuense por lá. Obrigado, Dante, tenha um bom dia. Um abração, Olávio. São 11 horas e 55 e 31 graus de temperatura. O senhor Assis também está na linha com a gente? Senhor Assis, bom dia. Bom dia, Dante, bom dia a todos os amigos da mesa. O Dante, a minha ligação hoje é simples. Eu estou anunciando, em especial para o Júlio Afonso, aí, o Caleb, que é mais conhecido do meu filho, professor Dedé, que fez aniversário ontem, e eu esqueci, por motivo de chegar um pouquinho tarde, não deu tempo de ligar para vocês, né? Então, avisar aí para a garotada que conhece ele, que o Dedé fez aniversário ontem, né? E se puder sair aquela musiquinha, ele vai ficar feliz porque ele está ouvindo. Beleza, Dante? Vamos tocar então. Um abraço. Um abraço, Assis. Feliz aniversário do Marcos ali, ó. Parabéns ao Dedé, que é uma pessoa aí que eu construí uma amizade muito grande dentro do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Ele que foi o preparador do Foz.
durante o Campeonato Paranaense, após aí a saída do preparador que foi até a Secretaria de Esportes. O Dedé assumiu toda a preparação do Foz do Iguaçu e fez um grande trabalho. Não foi, se o Foz foi eliminado, não foi por conta do preparo físico dos jogadores. Então, parabéns pro Dedé. Atualmente, o contrato dele venceu com o Foz, mas já, pelo que ele me falou e pelo que a gente conversou em algumas oportunidades, já tem algumas propostas muito boas aí pro Dedé seguir o rumo dele trabalhando. E o Dedé, que a gente começou o contato com ele de uma forma bem interessante. Ele estava em Trinidade e Tobago, a gente não tinha a menor ideia de que ele fosse filho do seu Assis, e ele estava acompanhando a equipe do Foz Cataratas feminino que estava lá, e a gente buscando informações, eu consegui o contato dele, comecei a conversar, ele sempre muito solícito, concedia entrevista todos os dias, passando informações de como estava a equipe do Foz Cataratas lá em Trinidade e Tobago, e depois nós descobrimos que ele era filho do seu Assis, e sempre atendendo muito bem aqui a imprensa, aqui a Rádio Cultura, quando precisamos dele. Então, um feliz aniversário também para o Dedé. Muito bem, parabéns pro Dedé. 11h57. Ô, seu Enes, tem ouvintes nos cobrando que nós não falamos do caso ainda de ontem, né, da Operação Pecúlio, né, da Polícia Federal aqui em Foz do Iguaçu, que prendeu algumas pessoas, né, ligadas à administração municipal e também empresários da região, e levou para depor o prefeito Reni Pereira, né, e um secretário e mais 2 secretários. Mas o fato é que nós demos todas as informações, né, ontem já, e não mudou muito quanto à informação. Aquelas pessoas que haviam sido presas continuam, né, os esclarecimentos foram dados. Ontem não surgiu nada novo. De novidade não, né. Ontem o prefeito falou, né, sobre isso, logo depois que saiu da Polícia Federal, né, ele disse que respondeu todas as perguntas do delegado, disse que a questão do dinheiro, né, os R$120 mil encontrados na casa dele pela polícia, que foi apreendido, são aqueles mesmos 300 mil que ele já... E disse ele, né, que já comprovou, é a 4ª vez que ele comprova a origem desse dinheiro. Mas esse dinheiro dele também, eu falava, foi roubado, recuperado, e agora a Polícia Federal encontrou. Apreendido e foi liberado. Foi liberado. E, se não me engano, foi liberado já também, porque ele comprovou pela 4ª vez a origem desse dinheiro. Então, eu quero dizer que a gente não vai... A gente vai noticiar, informar o que tem que ser informado. A gente não vai meter o pau em ninguém, né? Que não é o nosso trabalho fazer isso. Às vezes as pessoas esperam que a gente vai pegar mais pesado quanto a essas informações. Não vamos. A gente vai fazer como toda a imprensa tem feito, que é noticiar o que acontece. E conforme forem acontecendo coisas novas, o desenrolar de tudo isso, a gente vai dando. O secretário Até porque está tudo no âmbito da investigação, né, Dante? Investigação e é sigilosa, né? E é sigilosa. O delegado falou ontem aqui, nós estamos investigando. Isso vai ser... o prefeito está preso? O prefeito não está preso. O prefeito está sendo agora, ele está prestando um depoimento, porque foi encontrado dinheiro e tal. Então, quer dizer, todos que estão lá, mesmo aqueles que estão com prisão preventiva, todos eles estão sendo investigados. Ainda não foi batido o martelo. Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Aí é diferente. E como é sigilo, a gente não pode comentar tanto. Só quero dizer uma coisa, Enes, que a questão do Carlos Juliano Budel, secretário de Obras, ele deu entrevista ontem explicando, então deixa eu passar o que ele disse, que inclusive foi divulgado hoje no Jornal da Manhã, o Jornal da Cultura, o áudio dele. Ele disse o seguinte, eu assumi, né, isso o Budel dizendo, eu assumi a Secretaria de Obras em novembro do ano passado, com essas grandes obras asfálticas de duplicação e abertura de ruas, todas elas já estavam acontecendo, já estavam em andamento quando o Budel assumiu, então, portanto, ele só está dando continuidade a essas obras de que ele, né, de que estavam em andamento, né, a Secretaria de Obras continua dando continuidade com ele, daí na cabeça aí da Secretaria de Obras, né, como secretário, que ele era chefe do Fostrans, que passou a acumular em novembro do ano passado. E é que essas investigações, segundo a CGU, né, ela tem muito a ver com licitações de obras no município, além de outras coisas referentes ao SUS. Então, por isso, o Budel foi chamado para esclarecimentos, para ele dizer o que ele sabia, já que ele hoje é o titular da pasta de Secretaria de Obras. Há um dado já de conhecimento público que foi investigado, que eu achei ali interessante esse dado que foi divulgado em relação a valores. Então, de todas as obras licitadas e todas elas em curso, né, um pagamento de 16 milhões de reais para todas elas, né, envolvendo aí obras no PAC, na saúde, né, e a investigação detectou que 4.900.000 desse total de 16 milhões serviria à propina.
Era exatamente essa conclusão da investigação. Ora, se em 16 milhões, 4 milhões e 900 mil era dinheiro destinado à corrupção, e esse dinheiro, né, era repassado para aqueles que faziam parte do esquema, dinheiro vivo, sacava-se no banco, dinheiro vivo, e fazia exatamente a entrega do dinheiro da corrupção. Agora, se você fizer uma contazinha rápida de percentuais, você chega à conclusão de que mais de 30% desse montante de 16 milhões era destinado à propina. Pois é. Quer dizer, agora vamos projetar a quantidade total da obra. É apenas um número para que a gente possa fazer uma assimilação. Eu não quero dizer que seja esse exatamente o valor total, mas digamos que fosse 100 milhões. 100 milhões, o total das obras contratadas. Se prevalecer esse percentual de 30% da propina, nós vamos ter o quê? 30 milhões de propina nesse montante. Teoricamente, nós vamos ter 30 milhões de propina. É um absurdo. Essa porcentagem é muito alta, né? É muito dinheiro. E isso segundo o que disse a Polícia Federal ontem, né? Divulgado pelos delegados ontem, que deram uma coletiva às 10 horas da manhã, né? Ele estava lá e gravou tudo isso. O que chamou atenção nisso tudo, já que nós estamos colocando isso no ar, o que chamou atenção foi o delegado dizer o seguinte, na questão, escuta, como é que o prefeito não estava sabendo o que estava acontecendo? Como? Aquilo que o senhor falou, com um montante desse, como é que não sabe? Se ele estava à frente de tudo ali, não estava sabendo. Então, quer dizer, isso chama atenção. Isso chamou atenção, quer dizer, tem toda essa questão. Mas aí é aquilo que a gente coloca aqui no ar. Se está correndo em segredo de justiça, não tem como a gente poder ficar aqui falando sobre suposições, porque numa dessa a gente coloca algo aqui que de repente não tem nada a ver com aquilo que está sendo feito lá, e aí acaba cometendo erros que não adianta ficar falando. Então deixa a Polícia Federal trabalhar, deixa a Polícia Federal colocar o que está acontecendo, e aí nós vamos divulgar o que está acontecendo. Tá bom. O prefeito também falou ontem, eles me falaram que eu não sei o sendo investigado, mas ficaram com o meu celular. Por quê? Porque estão investigando. Ele mesmo colocou esse absurdo. São 12 horas e 4 minutos. Cida, ontem nós tivemos uma pauta marcada aqui para o Contraponto, que era sobre o lixo e o corte aí de várias áreas da varrição do lixo, aí, da limpeza pública, e essa pauta foi transferida para hoje, né? E o secretário de Meio Ambiente não apareceu de novo? Por quê? A informação que ele tinha uma reunião ainda nesse horário, que até 10 Ele marca 2 compromissos no mesmo horário? E aí a situação novamente aconteceu. Isso porque a gente continua recebendo reclamação, Enes, do corte da varrição, de pessoas que continuam reclamando. Por exemplo, no centro, agora só o caminhão, que dias esse caminhão vai passar? 2 vezes na semana, 1 vez na semana. O prefeito já fez uma fala aqui no Contraponto na semana passada, mas a gente gostaria que até o secretário comparecesse ao estúdio para a gente debater esse assunto. Até a questão das caçambas, que muita gente está comentando, né, que aumentou o valor, que agora contratou uma caçamba para buscar o lixo, a poda de árvore, e ficou mais cara, para que ele explicasse isso aqui aos ouvintes e a gente fizesse um contraponto para esclarecer. Isso porque os telefonemas continuam vindo para a redação da Rádio Cultura e a presença dele aqui, a gente já fez uma entrevista de 3 minutos com ele sobre esse assunto, né, Caleb? Mas aqui no estúdio, para atender o ouvinte as demandas de ligação que a gente tem, era importante a presença dele. E pela segunda vez foi cancelada devido, segundo a assessoria de comunicação, a diretoria de comunicação, ele novamente hoje estaria um compromisso. Quer dizer, marca, desmarca, a situação. É bom colocar, porque é o seguinte, é bom que o pessoal fique sabendo que a Rádio Cultura, o ouvinte ele liga aqui, quando a gente coloca, temos amanhã vamos estar discutindo lixo, amanhã vamos estar discutindo isso, ou daqui a pouquinho na pauta do programa vamos estar discutindo isso aí. Aí, de repente, quem tem que vir não vem, por um problema ou outro, sei lá, mas a cobrança vem, aqui na Rádio Cultura o pessoal liga aqui e fala, vem cá, vocês não vão discutir sobre isso, não vai falar sobre aquilo, mas como é que a gente vai conseguir discutir se quem é o maior interessado e quem é que pode passar as informações
Não vem. WhatsApp aqui. Só um minutinho, Cida, eu quero informar a Patrícia Foster, que é a diretora-presidente da Fundação Municipal de Saúde. Ela está se dirigindo agora aqui à Rádio Cultura, porque é o seguinte: o Conselho Regional de Medicina do Paraná, o CRM Paraná, ele revogou aquela notificação de dezembro do ano passado, o Enes lembra, que deu 90 dias para o Hospital Municipal se adequar, melhorar os serviços, ou então, e seria interditado, ia haver uma interdição ética. Então, foi revogado porque o hospital conseguiu atender todos os pedidos do CRM, então foi cancelado essa interdição, não vai acontecer mais e o hospital funciona. Então, normalmente, a Patrícia está chegando aqui então, para explicar o que foi feito, né, para melhorar isso. São essa é uma notícia boa, né, Dante? 12:06. Essa é excelente. Essa é boa. Cida. O WhatsApp aqui do ouvinte da Rádio Cultura, que nos passa aqui os parabéns ao Enes pela explicação que o povo quer é ouvir explicações correlatas, disse o nosso ouvinte aqui para a gente. Deixa eu só ver o nome dele aqui, o Walter da Vila Portes, a informação dele dizendo isso. Então, questões que vai se desdobrar com o decorrer do tempo. São 12h07. Eu quero dizer que no Super Real hoje tem banana, pocã, laranja, champanhe por R$ 1,59 o quilo, tem tomate e batata doce por R$ 1,88, tem laranja e pepino caipira R$ 1,19, tem cebola, maçã e melão amarelo por R$ 2,88 o quilo e tem costela suína com pele R$ 7,99 o quilo. Tem café Duas Marias, vácuo 500 gramas R$ 4,99 e macarrão espaguete lar 500 gramas R$ 1,88, porque hoje é dia de feira no Super Real. Então aproveita. A terça e a quarta-feira é de feira no Super Real, onde o importante é você, e fica lá na rua Ernesto Gayer, 835, em Três Lagoas. 12h07, Enes Mendes da Rocha. Olha, eu não sei se passou desapercebido ontem uma referência nossa à questão do Dia do Exército. Com tanta coisa que passou. É o dia maior do nosso glorioso Exército brasileiro, né? O comandante general Vilas Boas, ele falando para as autoridades presentes a um desfile alusivo ao Dia do Exército, né? Ele falou coisas interessantes que eu pensei, dentro da palavra dele, algumas coisas que é bom saber que o Exército está vivo e presente, mesmo nos momentos de crise. E forte, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, nos dias de hoje, o Exército não se deixa bater pelas dificuldades materiais impostas por restrições orçamentárias e salários defasados que não condizem com a nobreza da nossa profissão. Puxa. E mais ainda, ele lembrou que as Forças Armadas possuem altos índices de confiabilidade e credibilidade, corretamente, que a população brasileira tem um crédito na farda verde, que eu acho que poucos exércitos têm nesse mundo, né? E ainda disse que na condição de instituição de Estado em meio à crise que assola o país, o Exército norteia-se pela preservação da estabilidade e da paz social. São palavras do comandante general Vilas Boas. Quando ele fez esse discurso no palanque, não estava presente nem a presidente Dilma Rousseff e nem o vice Michel Temer. E o corte no orçamento aconteceu em todas as áreas, o Exército não ia ser diferente. E o defasagem do salário dos militares, isso é antigo, né? Eles ganham um pouco mesmo, é bem aquém de salário de policiais, inclusive, e merecem ganhar mais, tem que ter uma reposição aí. O Eri daqui a pouquinho vai almoçar, e antes que ele vá, deixa eu perguntar um negócio para ele aqui. E vai te tirar a fome ali. Não vai tirar não, ao contrário. Escuta lá, ontem à tarde o Tribunal do Júri, né, condenou o réu João Machado. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por aquele crime já julgado em 2013. Ele foi absolvido, a promotoria achou que a coisa foi injusta, né, revogou-se a soltura dele e ontem ele foi condenado a 18 anos. Só que o réu não estava lá.
Ué, como é que pode? Como é que pode isso? Isso aconteceu quando eu fui convocado eu fiz uns Pra ser réu? Para ser júri, né? Agora até esqueci. Você foi júri. Mas exatamente. Foi membro do E a suspeita do crime também não compareceu. Ela foi notificada, não encontraram, na verdade, ela para ser notificada. E até era o próprio Fernando Cubas, que era o promotor na ocasião, ele disse que podia ser feito o julgamento, que não é obrigatório estar ali o réu enquanto se faz o julgamento. Na ocasião, era uma senhora, acabou sendo absolvida. Ela é julgada a revelia? Daí mas ele não foi encontrado. Estava representando, tem que ter um advogado, tendo um advogado que representa, e na ocasião era até um advogado indicado, porque ela não tinha. Eu fui 4 vezes. 4 vezes. Você condenou as 4, né? É verdade. Ó, o senhor estava falando, deixa eu só passar um negócio. O senhor estava falando a respeito do Exército, e eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelo Exército. Todas as vezes que eu vou ali no 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada, nós somos muito bem tratados. A radicultura, o pessoal tem um respeito pela radicultura lá, e a gente fica muito feliz. E eu estava lembrando ontem o hino do Exército, nós somos fiéis soldados da Pátria Amada, né? Então, o Exército Brasileiro, ontem nós estávamos marcados, a pauta estava lá, nós recebemos a pauta para ir para o Exército, mas devido àquela correria toda, não deu tempo mesmo. Era assim, ontem estava mais ou menos assim, um ia para um lado, a metade de um ia para o outro, e a outra metade de um ia para o terceiro lugar. Também ia para o outro lado. O Eli estava com o convite do comando do Exército para ir na solenidade, para fazer o flash lá ao vivo, quando a gente desperta, né, com a operação que foi realizada no dia de ontem. Aí não tinha como não ir para... Se tivesse, como diz o doutor Nelson, um helicóptero, um Eliezer Silva aqui, ó. Eliezer Silva, de helicóptero, onde seria um bom dia, porque amigo... Foi complicado. Não deu conta. Olha, pedi desculpa ao Coronel Lobo Júnior, que é o coronel que comanda o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Coronel, olha, desculpa pela gente não ter ido ontem, mas o senhor percebeu que a correria era grande. Não tinha tudo jeito. Bem, nem o prefeito foi. São 12 horas e 13 minutos e 31 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Está comigo aqui nos estúdios da Rádio Cultura a diretora-presidente da Fundação Municipal de Saúde, que administra o Hospital Municipal Padre Germano Lauca, aqui em Foz do Iguaçu, Patrícia Foster. Por quê? Porque no final do ano passado, o Conselho Regional de Medicina do Paraná deu um prazo de 90 dias para que o hospital se adequasse, né, às exigências, mais condições de trabalho, que a reabertura da UTI pediátrica, pediatras que trabalhassem à noite, uma série de exigências que parece que foi cumprido. Então o CRM revogou a interdição ética, é isso, né, Patrícia? Bom dia. Isso, bom dia. Por que interdição ética? O que quer dizer essa ética? É que assim, eles não poderiam, o CRM não poderia chegar e fechar o hospital, né, propriamente dito. A interdição ética é porque eles poderiam proibir ou fechar as portas do hospital para os profissionais médicos. Okay. Tá? Então, se o CRM dissesse que ia manter a interdição, nenhum profissional médico poderia estar dentro do hospital realizando consultas, cirurgias ou qualquer procedimento. Então, é por isso que eles chamam interdição ética. Tá. Então me diz o seguinte, o que mudou de dezembro de 2015 a agora, abril de 2016? Com relação a esse indicativo de interdição, existiam 9 itens com alguns subitens que nós precisaríamos colocar em funcionamento ou corrigir esses problemas para que o CRM entendesse que havia condições para que os profissionais médicos pudessem trabalhar e atender a população. Sem esse cumprimento, eles não autorizariam mais que os médicos trabalhassem dentro do hospital. Os 9 foram cumpridos? Os 9 itens? Os 9 itens foram cumpridos. Quais eram eles? Aí vou tentar lembrar aqui de cabeça, mas existia um item que era com relação a antibióticos e insumos, principalmente, que faltavam praticamente durante um grande período, não tinha antibióticos importantes dentro do hospital. Insumo, quando a gente entrou, a gente até chegou a comentar sobre isso, faltavam coisas básicas, a gente chegou a ver faltar algodão, esparadrapo, luva.
Então, realmente, o profissional, não só o médico, mas os enfermeiros também não tinham condições para estar realizando alguns procedimentos naquele período. Existia alguma questão com relação a CCIH, que é o controle de infecção, que não existia nem a comissão. Existiam problemas e falhas nas escalas de UTI e pediatria. Pediatra, houve períodos que a gente tinha um pediatra de manhã e ia ter pediatra daqui 3 dias lá na frente. Não tinha nem pediatra, nem nenhum médico que fizesse manejo com criança. Então, eu internava um paciente na pediatria, eu não tinha médico para acompanhar. Isso estava acontecendo naquele período. Na questão da UTI também, não tinham profissionais que pudessem ficar de plantão nas 2 UTIs. A gente tem 20, então eu tenho UTI trauma e UTI geral, eu preciso ter 2 plantonistas 24 horas. E estava acontecendo falha nas escalas. Nós tínhamos alguns problemas com equipamentos, que é aqueles que ficaram altamente conhecidos aí, que era o tomógrafo não estava funcionando, o arco em C não estava funcionando, perfuradores para a realização de cirurgias, eles também não tinham nenhum. Então, nós tivemos que arrumar o tomógrafo, que está em pleno funcionamento. Nós realizamos a compra de 4 perfuradores pneumáticos para utilização nas cirurgias. O arco em C, além da gente mandar para o conserto, a gente está com 2 em funcionamento. Questão de... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar, mas é tanta coisa que... Agora, Patrícia, que a questão dos pediatras, eu sei que não é só a má vontade, é uma questão de falta de profissional também. Como que a comissão conseguiu resolver essa falta de pediatria? A gente foi buscar empresas, não só dentro do município, mas fora também, para se credenciar. Eu não sei dizer para você exatamente se é só uma má vontade, mas existiam profissionais no próprio município que poderiam estar trabalhando, que não são exatamente pediatra, mas fazem manejo com criança. Então, eles poderiam, naquele momento, também estar auxiliando, e não estavam por algum motivo. Hoje, se você for conversar com as pessoas que estão cuidando da escala da pediatria, nós temos fila de médico para vir trabalhar no hospital. Então, não é só uma questão também, existia a questão do pagamento, que é outro que eu lembrei agora, isso fazia parte do indicativo de interdição. Né? A gente entrou lá, os profissionais não tinham recebido agosto ainda. Então, tinha agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quer dizer, realmente os profissionais, eles não tinham disposição para estar dentro do hospital. Hoje, nós temos os plantonistas presenciais em todos os locais em que há necessidade. Eu tenho médico para atender de sobreaviso, eu tenho os médicos que estão fazendo consulta, procedimentos. O que foi mudado, então, para que mais médicos se interessassem em trabalhar no hospital? Alguma coisa aí mudou, né? Para que esse interesse isso, então, o que a gente fez? A gente não está com o pagamento exatamente em dia, tá? Porque nós estamos pagando fevereiro. Eu queria estar pagando março. Em cima disso que você está falando, então, já aproveito já para poder você responder ele, você já responde a minha pergunta, porque vai quase em cima disso aí. Como é que vocês conseguiram fazer para ter o dinheiro, tanto para conseguir suprir esses pedidos aí para desinterdição e agora para pagar os médicos e conseguir ter essa credibilidade? Então, as regras de contratação. Porque... As regras do credenciamento ainda não mudaram, elas são as mesmas. O que a gente tem buscado fazer, até para atender esse indicativo de interdição, é dar condições para que o profissional trabalhe. Então, o médico ele não estava ali porque ele não recebia, porque ele não tinha condições, ele não tinha o equipamento para realizar o exame, ele não tinha, às vezes, o insumo que ele precisava, ele não tinha o remédio que ele precisava para tratar o paciente. Quer dizer, ele realmente ele estava lá no hospital por amor. O médico não trabalha só por dinheiro se ele não tiver condições de trabalho, porque ele pode colocar em risco a vida de alguém e a profissão dele. E a profissão dele. Então eu acho que o mais importante é isso, porque hoje a gente está... eu posso dizer para você que às vezes 100% a gente ainda não atingiu, mas o próximo disso a gente está tentando chegar. Então, hoje o profissional ele tem condições de pedir um antibiótico e ter dentro do hospital, e se por acaso ele não faz parte da nossa grade, a gente faz a compra do remédio. Então, ele pode atender o paciente. A questão da interdição recente do pronto-socorro não afetou na decisão final do CRM? Não. Até porque essa interdição que foi realizada no pronto-socorro, ela era até para garantia do próprio profissional e do paciente que precisava do hospital também. Está resolvido isso também, Patrícia? Nós realizamos a abertura de mais 5 leitos de UTI, desde sexta-feira passada, dentro do próprio
próprio hospital. Então, nós estamos agora com 25 leitos de UTI em atendimento. Ainda existe períodos em que eu estou com os 25 lá em cima e eu tenho 3 no pronto-socorro entubado aguardando. Tá? Mas, assim, 3 é um número que a gente consegue lidar. O período que houve essa interdição do pronto-socorro, a gente tinha 20 lá em cima e mais 10 no pronto-socorro. Eu não tinha mais condições nem de equipamento, nem médico, de ter outros pacientes que necessitassem o número mais alto de de UTI é em que setor? De trauma, o quê? Não, olha, antes, o hospital é um hospital de trauma, então o certo seria que a gente tivesse na UTI mais trauma do que clínico. Mas hoje, se você for chegar lá no hospital fazer um levantamento, nós temos mais clínicos precisando de UTI do que trauma propriamente dito. Ok, Enes Mendes da Rocha. Doutora Patrícia, ontem a cidade sofreu uma espécie de um terremoto com essas investigações que envolveram dezenas de policiais e muitas pessoas foram conduzidas à justiça, prisão preventiva, prisão temporária, como é que é a condição coercitiva e uma série de coisas que realmente balançou essa cidade. A gente está acostumado a ver isso lá em Brasília, lá em São Paulo, lá em Curitiba, mas aqui em Foz do Iguaçu, né? Isso aqui mexe com a gente. E dentre obras do PAC, e são diversas, também há uma referência à saúde da cidade que de acordo com os investigadores, alguma coisa prejudicou a saúde. A pergunta é o seguinte, em que setor da saúde houve realmente corrupção? Olha, eu não sei lhe dizer, doutor Enes, mas o hospital municipal, ontem ele não recebeu nenhuma solicitação de documentação, né? Então eu acredito que não foi nada ligado à fundação. Houve algumas, me parece no final de semana, alguma questão de solicitação de escalas, né? Mas a própria fundação, ela está publicando a escala dela e já publicou a escala no Diário Oficial. Houve alguma dentro da UPA ou do PA também eles solicitaram escalas, mas as nossas não. A Polícia Federal? Eu não sei lhe dizer se porque no hospital não chegaram. Tá? Até porque as nossas escalas estão publicadas no Diário Oficial. Entendi. Então, assim, a Fundação, o Hospital Municipal ainda não recebeu nenhuma solicitação. Claro que se houver uma solicitação, nós estamos à disposição para qualquer coisa. Mas com relação à escala, por exemplo, saiu uma determinação do prefeito na sexta-feira de que as escalas deveriam ser publicadas. Na segunda-feira, as nossas escalas estavam no Diário Oficial. Então, não existia a necessidade de ninguém ir lá pedir essas escalas, já que elas são públicas, as nossas escalas são públicas. Então, na Fundação, no Hospital Municipal e com a comissão, ainda não teve nenhum questionamento. Então, eu nem saberia lhe dizer a que setor estaria ligado ou quem não poderia... Não está no hospital a investigação. Não, ainda não chegou nenhuma solicitação para a gente. Doutora, com relação a essa comissão, vocês têm um prazo agora, né? Daqui uns dias expira esse prazo. Vocês conseguiram muita coisa. Teve aqui o secretário de Saúde do Estado do Paraná que estava elogiou aqui na Rádio Cultura o trabalho que está sendo feito, disse que o hospital ficou muito satisfeito. Vocês têm agora essa questão da desinterdição, ou seja, está conseguindo caminhar a saúde. Pela primeira vez a gente está vendo a saúde conseguir falar em coisas positivas. No hospital. O hospital. Vamos deixar claro que tem uma diferença grande do hospital para a atenção básica. Pela primeira vez a gente está vendo o hospital conseguir caminhar. Como é que fica essa questão? Vocês vão prorrogar o prazo? Tem essa possibilidade, não tem? Olha, a decisão é do gestor municipal, né? O prefeito, o decreto é dele, a requisição é dele. Vamos explicar então. Tem um decreto do prefeito que colocou a comissão para fazer o trabalho no hospital e tem um prazo limite que agora que termina no dia 23 de maio. 23 de maio. Podendo ser prorrogado por mais 6 meses, mas aí fica a critério do gestor. Do prefeito. Isso. Ele indicou a intenção de renovar ou não? Olha, a gente tem conversado sobre essa situação, mas ainda não tem nada certo, oficial, isso. A gente foi criado para uma determinada situação. Até se você ler o decreto, nós fomos criados para sanear, para cuidar das dívidas, para controlar aquela situação. Quando nós chegamos no hospital, não foi exatamente isso que a gente teve que fazer.
né? Nós nos deparamos com a situação como essa do indicativo de interdição. Então, se você for ler realmente... Foi além? Eu não sei se a gente foi além, eu acho que a gente mudou a questão, né? Mudou. A gente teve que manter o hospital funcionando, teve que cumprir exigências que... Essa questão do CRM, ela também está numa ação judicial, que o próprio Ministério Público entrou, e se a gente cumpriu a determinação do CRM, é possível que a gente tenha cumprido a judicial também. Então, assim, a gente se deparou com outra situação. Então, o que a comissão fez até hoje não foi exatamente o que ela foi criada para fazer, que é sanear as dívidas. A gente ainda tem este próximo passo, o que pode ser que acabe justificando uma prorrogação desse período por mais 6 meses. São 6 meses. Mas o decreto ele é por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. Qual é o desejo de vocês, da comissão? Prorrogar? Continuar fazendo o trabalho? A comissão ela está à disposição do prefeito, né, do gestor municipal. Então, a comissão, a gente tenta até nem pensar nisso para a gente não parar de fazer o que tem que fazer, né? Se a gente for parar a pensar que no mês que vem pode acabar a nossa requisição administrativa, eu posso começar a pensar, já não vou mais me preocupar com a situação. Não é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu mudar a pergunta. Seria, por exemplo, necessário hoje, para que o hospital continuasse fazendo esse tipo de trabalho, que seria melhor prorrogar para que vocês pudessem ter um fôlego maior ainda, para poder se colocar tudo em ordem, já que você não falou, ainda precisamos, não estamos ainda 100%, temos muita coisa para fazer ainda. Se você fosse perguntar a minha opinião, eu acho que a comissão ainda tem questões para finalizar e a prorrogação do prazo seria de grande valia. Eu acho que tanto para o saneamento e quanto para a continuidade do trabalho que a gente tem feito até agora. A dívida era de quanto e quanto vocês conseguiram pagar já? A dívida era a consolidada, eu acho que fechou em 50 milhões. 50 milhões de dívida? Caramba! Isso, consolidada, né? Que é aquela dívida que a gente conseguiu pegar nota a nota. FGTS. Isso, encargos. Isso eu tinha a informação que eu tinha era 30 milhões, que não é pouco, mas não, 50 quando a gente chegou, Dante, a primeira informação que a gente recebeu era de 45 milhões. Tá? Essa era a primeira informação que a gente teve. Mas nas prestações de conta, até já foi encaminhado para o Ministério Público, nessas nossas prestações de conta, a gente conseguiu fechar uma consolidação de 50 milhões. E como que faz para manter mensalmente o hospital e ainainda pagar essa dívida toda? É trabalho. Não, só trabalho é gestão. Não dá dinheiro. Vocês estão pagando, digamos, hoje o hospital está custando quanto pagando dívida? Então, olha só, a gente conseguiu, de tudo que a gente recebeu ajuda do Estado, a gente já teve vários repasses do Estado. Ajudando a pagar essa dívida, Isso. Né? Não, a dívida não, tá? Porque, pelo amor de Deus, o dinheiro que o Estado manda pra gente é pra gente manter o hospital funcionando. Não pode porque pagar. Nós não podemos, faz parte até do próprio decreto, nós não podemos pagar dívida com o dinheiro do Estado. Mas hoje, a última prestação de contas, que foi fechamento de fevereiro, a gente manteve o hospital funcionando, fez um investimento de 800 mil em equipamentos e consertos de determinadas coisas, abriu uma nova ala, que é a ala da dengue, que foi que prestou um serviço de grande valia para a população. Não, nós estamos transformando ela para o atendimento da H1N1, tá? Ainda tem paciente de dengue, mas nós já estamos, como é que eu vou dizer, nos adiantando, fazendo algumas adaptaçções da ala, porque vai haver a necessidade desse atendimento. Por enquanto, ela está atendendo a dengue e, quando há necessidade de desafogar o pronto-socorro clínico, a gente está utilizando a ala da dengue também. Quando for transformado para H1N1, ela também vai ter que ser isolada, né? Isso, mas é por isso que a gente tem que fazer. O fechamento de porta, que não tinha antes, algumas questões de isolamento. As macas têm uma determinada distância que tem que ser cumprida, que na dengue você não tem essa exigência, na H1N1 tem, e a questão das tubulações para oxigênio, essas coisas também. Mas aí a gente já está fazendo isso. Então, deixa eu só finalizar meu pensamento. A gente fez tudo isso, manteve o hospital funcionando, fez isso e conseguiu, dessa dívida de 50 milhões, abater algo em torno de 7 milhões e meio, 7 milhões e 600. Então, 6 meses. Quer dizer então que... 5 meses. Quer dizer então que... Não, porque foi fevereiro, tá? Então era dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. Quer dizer que apesar de tudo aquilo, porque todo mês, toda semana nós tínhamos aqui a questão de hospital. Quer dizer que o hospital bem administrado, o hospital fazendo as coisas conscientes,
Então ele tem jeito, então ele não é um elefante branco, como muita gente acabou colocando. Não tem como ser um elefante branco porque ele funciona. Não, mas muita gente chegou a colocar, isso é um elefante branco, tem que fechar. Muita gente falou, teve gente que chegou a falar uma hora que não, tem que fechar o hospital. Como é que vai fechar um hospital que presta serviço para a comunidade? Assim, a gente pode falar, eu estou falando questão de funcionamento. Existe a questão de previsão orçamentária, uma outra questão que daí eu não... O buraco é mais uma questão administrativa. Isso daí é uma questão lá de gestão, da própria Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, se ele se consegue receber o valor suficiente para manter o hospital ou não. Daí eu acho que a discussão é mais lá. Agora, assim, com relação ao que nós temos do contrato de gestão, que é uma previsão de 5 milhões, tá? A gente consegue fazer o hospital funcionar dentro do contrato de gestão. Eu acho que esse é o principal ponto, que a importância é você manter aquela estrutura toda, mas com o valor que você tem para receber. Patrícia, o hospital passa a realizar exames de raio-x aos sábados e domingos. Esse atendimento não estava sendo feito? Não, é que assim, os Agora, exames eram... primário de tomografia hospital, também. Né? É que na realidade, assim, existia previsão só durante o horário comercial, que é o normal. Daí a gente fez a mudança da supervisora do SADT, que agora é a Suziane, e o nosso coordenador de radiologia, que passou a ser o Carlos, que é um funcionário de carreira, já estava dentro do hospital. Essa mudança causou uma... Sabe que quando a gente muda a visão? Então, eles fizeram a proposta deles abrirem durante o período noturno e o final de semana para a realização dos exames eletivos também, já que os equipamentos estão lá e nós temos plantonistas, os técnicos de raio-x estão de plantão. Então, a gente começou devagarzinho, fazer o teste nos 15 primeiros dias, deu super certo, eu acho que isso é muito importante para a população, porque existem pessoas que trabalham, não têm condições de ir lá realizar o exame durante o horário comercial, e eles podem ir até o hospital, agendar e no final de semana, das 8 da manhã às 8 da noite, para realizar o exame. Então, ou seja, não é o pessoal que está internado ali, a gente que de fora pode vir fazer o exame. Os eletivos, porque assim, a pessoa que está internada, o equipamento está lá para o atendimento dela, 24 horas. O que não acontecia são os eletivos, a gente só realizava os exames eletivos durante o horário comercial. Então, agora a gente está ampliando, faz durante o horário noturno e no final de semana também, isso agiliza a fila, né? O que só no final de semana a gente realiza 80 exames a mais, que iam ter que ficar aguardando para marcar por outro dia. Então, essa é a nossa visão, que a simples mudança da supervisão já fez com que a gente tivesse uma nova ideia, já estava disponível, tanto profissional quanto equipamento, e a população lá mesmo. O profissional já estava lá, e a população ela ganha com isso. Então, a gente tem realizado uma média de 80 exames a mais, só no final de semana. Tá bom, 12h33. A gente vê que às vezes não é só o dinheiro. A gente queria também que a Cataratas avançasse dessa forma. Todo sábado, cirurgia de cataratas. Era o sonho de todo mundo, Patrícia. Esse é o sonho de todas as pessoas que precisam de uma cirurgia de catarata e está no agendamento ainda. A gente está para receber mais existe alguns profissionais, porque antes a gente não tinha nem à disposição, nem profissional que quisessem vir conversar com a gente. E a gente já está conversando com 2 ou 3 empresas médicas que trabalham com a questão de oftalmologia, e eu acho que num futuro próximo a gente já consegue estar resolvendo isso também. É tudo uma questão da gente conversar, ter apoio profissional. Isso, e aí a gente consegue resolver. Assim como com uma simples conversa, a gente conseguiu ampliar a questão do raio-x da tomografia. Patrícia, a gente está vendo aí que o prefeito está fazendo, como é que chama aquela operação de reduzir o estômago lá? Bariátrica. Mas ele está fazendo isso na administração. No Tesouro Municipal. Já mexeu agora com a limpeza. Ele fez uma bariátrica no cofre. Reduziu os dias de... O cofre está fininho. Varreção de rua, vai indo, está indo. A vassoura está correndo, doutora Patrícia. Não corre o risco de, digamos assim, de sofrer uma contenção também na saúde? Mas... eu acho que... O que a gente tem que pensar, por isso que a gente está falando que tem que trabalhar, é no nosso contrato. Eu tenho um contrato de gestão que ele precisava até ser maior para que a gente pudesse atender a necessidade da população. Então, eu acredito que diminuir o nosso contrato de gestão do hospital, eu acho que não consegue. Não é improvável. Eles já passaram de 7 para 4 a despesa, milhões.
por mês. Agora, sim, a questão da arrecadação, não é só no município que vai diminuindo, eu acho que tudo a gente tem que adaptar. Né? Mas eu acredito que na saúde a gente não pode mexer muito, ou a gente tem que escolher tirar de um lugar ou do outro, mas manter ali. Né? Saúde é uma questão prioritária. 12h35, Patrícia, obrigado pela presença aqui. Imagina, meninos. Eu sei que você está com a agenda cheia. Né? Atrasei um pouco, vocês me Hoje desculpam, o hospital tá? está com quantos internados? Só para a gente atualizar. Internados em qual local? Em todo o hospital, digamos. A gente está com, a gente trabalha com a questão de 160, 165 leitos, mas na ortopedia, que a gente tem 25 leitos, a gente estava com 35 pacientes internados, então a gente está trabalhando assim... Eu vou te fazer uma pergunta, bem porque apertadinho. eu acompanhei uma situação de um caso, até uma denúncia que nós recebemos aqui na Rádio Cultura, e até cheguei a comentar isso com o Dr. Nelson. Vocês estão conseguindo controlar os lençóis, as cobertores, para que eles não acabam sendo de uma forma, como um ouvinte contou aqui para a gente outro dia, de alguém que se internou lá por vários dias e quando na casa dela você viu lá um lençol, hospital municipal. Vocês estão conseguindo controlar isso? A gente tem buscado que a recepção faça um controle, uma verificação, mas é bem capaz que volte e meia saia alguma daí coisa. Tá faltando, porque... Daí no dia a dia acaba faltando lençol, cobertor, Isso. porque vocês não conseguem segurar esse produto dentro do Agora hospital. sim, é uma questão que a gente está tentando adequar ali no hospital. Pode ser que as pessoas reclamem, olha, está com pouca pessoa na recepção, a limpeza também. Então, a gente se deparou com outra situação ali, que era de que 80% dos nossos funcionários, eles estavam com a segunda férias para vencer. Então, nesses últimos, no mês passado e até junho, nós estamos tendo que dar férias para uma grande quantidade de funcionários. Então, aí acaba, às vezes, a recepção está com 2, aí acaba que passou alguma coisa que a gente não viu, mas, assim, é uma necessidade de adaptação. Ontem o Ademir, da Nona Regional, fez uma fala aqui, né, Caleb, de casos de pessoas que ligam... De golpe, né? De golpe. Parou os golpes do hospital? A gente não recebeu mais nenhuma informação. Tá, o último já faz uns 2 meses que foi noticiado. O que o Ademir falou ontem foi do Hospital Cataratas, que foi há 15 dias, o último. O hospital a gente não teve mais nenhuma informação. Caleb, a última pergunta é tua. Tá, ok. Sempre foi uma grande reclamação o atendimento dos brasiguaios ou os paraguaios que vinham aqui ser atendidos em Foz do Iguaçu. O Hospital Municipal está tendo esse problema? A gente recebe porque a transferência desses pacientes vem da UPA e do PA. Se ele está numa situação de emergência, precisa vir para o hospital, ele vai ser atendido. Então, assim, sempre que você for lá pedir um censo dos leitos, você vai encontrar brasileiros, brasiguaios ou paraguaios internados, mas se eles estão em situação de emergência, eu não posso dizer não. Mas é encaminhado, né? É bem variável, né? Quando a gente teve aquele problema do pronto-socorro, por exemplo, dos meus 20 leitos de UTI, eu tinha 5 paraguaios. Que é encaminhado da rede do SUS de Foz para o hospital. Eles vêm da UPA e do PA. Isso. É porque, assim, se ele deu entrada na UPA e do PA numa situação de emergência, precisa ser transferido para UTI, eu não posso negar. Então, naquele período, por exemplo, eu tinha, dos 20 leitos, eu tinha 5 paraguaios. Paraguai. Não, falando em Guarani. Falando em Guarani. Tá bom. 12h39. Patrícia, muito obrigado. As ordens, meninas. 32 graus e 12 horas e 39 minutos. A gente já volta.